Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo, às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, com muito prazer, nós vamos dar início agora a uma série de ministrações que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida. Primeiro, nós vamos falar sobre o que a Bíblia nos ensina imediatamente após a morte, para onde vão os crentes. Isso é fantástico. A segunda ministração, ou a terceira ou quarta, não sei, é após a morte dos ímpios, o que vai acontecer depois da morte? E a terceira ou quarta ou quinta mensagem é prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então essas mensagens, eu tenho certeza, meu amado, minha amada, vão fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida, e eu creio que é um tema que eu nunca preguei aqui, e que é muito difícil de você ouvir nas igrejas, mas a gente está sempre disposto a trazer algo novo, algo que venha edificar, transformar e alertar o seu dia a dia de cristão. Mas antes de gravar o vídeo propriamente dito, eu quero fazer uma oração, pedindo a Deus que derrame sobre mim o seu Espírito Santo, para que eu seja cheio da unção, da graça, do poder e da majestade do Senhor. Pai, que eu não fale nada aqui do homem natural, mas que eu fale somente aquilo que for indicado pelo Espírito Santo, que venha a edificar tremendamente os nossos ouvintes, que venha fazer bem, que venha trazer alerta, que venha trazer direção, e eu tenho certeza que o Senhor vai dar espírito de revelação e de sabedoria para aqueles que nos ouvem, para que essa palavra seja rema, seja eficaz, seja mais cortante do que a espada de dois gumes. A Ti, Pai, eu te agradeço pelo privilégio de levar essa mensagem para o Teu povo. A Ti, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, e o fazemos, papai, é o nome de Jesus. Queridos, a pergunta que não quer calar é essa. A Bíblia ensina que imediatamente após a morte, os crentes vão para a presença consciente do Senhor. Olha que coisa linda. Sempre a gente se pergunta, e aí, o que é que vai acontecer? Você vai dormir e vai ficar dormindo até o arrebatamento? Não teria sentido nenhum um crente em Jesus Cristo morrer e dormir eternamente até a vinda do Messias. Isso não é pertinente, e nós vamos mostrar aqui várias passagens que nos asseguram, que nos confirmam, que nos indicam essa maravilhosa situação na vida dos cristãos. Veja, nós vamos aguardar a ressurreição do corpo na volta de Cristo. Essa é a esperança, é fundamentada em diversos textos da Escritura. Então é o seguinte, o crente vai imediatamente para a presença de Cristo quando dorme. Pastor, como é que você pode fazer uma afirmativa desse tipo? É simples. Eu vou usar a Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela vai nos balizar, vai nos orientar com relação a essas questões. Veja, em Filipenses capítulo 1, do 21 ao 24, Paulo escreve o seguinte, olha só. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Olha só, gente. Que palavra. Veja, uma coisa que as pessoas não gostam de falar é da morte. Mas, amado, eu quero te dizer algo. A morte é a única certeza que nós temos para nós que vivemos aqui na Terra. Nós não fomos criados para viver eternamente. Aliás, o propósito de Deus era esse, mas o pecado entrou no Éden e trouxe morte. E aí é uma questão que todos nós haveremos de passar por essa experiência
quer você goste, quer você não goste, quer você creia, quer você não creia. Mas o mais importante é que nós estamos aqui, amados, falando da Bíblia. Não estamos dando opinião particular, pessoal, sobre nada. Veja, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó. Porquanto para mim, Paulo, olha só, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, como é que pode o morrer ser lucro? Esse Paulo não é fraco, não. Mas veja, ele tem as suas razões e ele vai explaná-las na sequência do versículo. Porque o para mim, viver é Cristo. Oh, Jesus amado, coisa linda. E o morrer é lucro. Mas como que o morrer é lucro se você morre e acaba tudo? Não acaba nada. Aí é que começa a verdadeira vida com o Senhor. Olha só. Entretanto, se o viver na carne, olha só a concepção, a percepção de Paulo. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Olha só essa revelação. Quando um crente parte dessa vida, morre, o seu espírito e a sua alma saem do corpo, ele vai imediatamente para a presença de Jesus, lá no paraíso. Nós vamos ver a experiência de alguém que foi com Cristo para o paraíso daqui a pouco. Então veja, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Veja, Paulo prefere abrir mão de um direito dele, de uma prerrogativa dele, porque ele quer nos abençoar. Para aqueles que ainda estão na carne, precisava muito das palavras que Paulo escreveu, dos conselhos, das orientações, das revelações. Esse é um homem que pensa no bem-estar do outro, não no seu próprio bem-estar. Isso é uma atitude maravilhosa do Paulo. Ele sabe que se ele partisse, ele ia estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, pela minha causa, é mais necessário permanecer na carne. Então, Paulo, quando foi morto lá em Roma, e a Bíblia fala que ele foi decapitado, ele estava tranquilo. Eu assisti um filme que transmite essa mensagem, porque as pessoas sabem para onde vão, com quem vão, e o momento certo de sair desse mundo tenebroso. Esse mundo aqui é muito bom até que você complete a sua missão. Paulo escreveu lá em Timóteo o seguinte: não estou preocupado, aliás, não foi em Timóteo, foi em Atos, não estou preocupado com a minha segurança, com o meu bem-estar, contanto que, olha só, eu complete a minha carreira e cumpra a missão que eu recebi do Senhor Jesus, que é pregar o evangelho para todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então, todos nós cristãos temos uma missão extraordinária nesse planeta em que nós vivemos. Primeiro, nós temos que completar uma carreira. Nós viemos a esse mundo com uma missão: pregar o evangelho da paz e completar a nossa carreira pessoal. E Paulo pôde, ao final da sua vida, declarar essa verdade. Combati o bom combate. Paulo teve muitos entraves difíceis que ele combateu. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça está reservada para mim e também para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Então, Paulo tinha clareza de todo o seu percurso de vida, o que ele deveria fazer, o que não deveria fazer. E ele teve esse privilégio que eu e você, que ainda estamos nessa terra, temos uma missão a cumprir e temos uma carreira a concluir. Antes de concluir essa carreira, meu amado, não adianta você querer subir, porque não vai. Agora,
Completou a carreira, mano, você não tem que ficar mais um dia aqui, porque é muito bom estar com o Senhor em definitivo. E é isso que aconteceu com Paulo. Ainda não com o corpo glorificado, apenas no estado espiritual. Mas já é maravilhoso. Você vai se surpreender com as coisas que já estão lá no céu, que você e eu ainda não sabíamos, mas que agora vem a revelação do Espírito Santo. Então você há de convir que morrer para nós é lucro, porque a gente sai desse mundo tenebroso, das fadigas dessa vida, e vamos entrar no descanso e na presença do Todo-Poderoso. Gente, isso é maravilhoso demais. Depois que eu recebi essas revelações, eu fiquei muito animado. Se eu já estou com 74 anos, não sei quando Deus vai me levar. Mas vem aquela pergunta, e aí? Depois que eu morrer, para onde é que eu vou? Vou dormir eternamente? Vou fazer o quê? E esse estudo que eu estou trazendo para você traz de maneira clara e inequívoca o que Deus preparou para você e para mim. Então, Paulo não esperava um estado de inconsciência, dormir, o sono do justo. Não, isso aí é uma expressão que logo lá na frente eu vou explicar para você. Mas estar com Cristo logo após partir dessa vida. Agora, veja bem, Paulo diz que ausentes no corpo, presentes com o Senhor. Não tem como você entrar na presença do Senhor com esse corpo humano corruptível que nós temos aqui na Terra. Aí, por isso que morrer é lucro, porque você vai encontrar com o Senhor de maneira gloriosa. Então veja só, 2 Coríntios 5,8 diz o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, a morte física significa deixar o corpo e entrar na presença do Senhor. Então, você vai ter que entender esse paradoxo. Não adianta você querer entrar na presença do Senhor, lá na glória, com este corpinho corruptível que eu e você temos, que nós adquirimos aqui na terra. O que é da terra, fica na terra. O que é do céu, vai para o céu. Como o nosso espírito veio de Deus, nós vamos voltar para o Senhor. Vai ser muito tremendo e maravilhoso. Jesus prometeu o paraíso ao ladrão arrependido. Olhe a expressão que está escrito aqui para você consolidar isso que eu estou falando. Lucas 23, 43 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão arrependido teve um diálogo com Cristo dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o Senhor responde imediatamente para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, para onde vão os crentes que morrem em Cristo Jesus? Para o paraíso. Foi lá que Paulo esteve, é lá que estão os redimidos do Senhor, e você vai ver quanta coisa linda tem no paraíso, que a Bíblia vai nos mostrar, coisa que até então a gente não tinha atentado para esses detalhes. Mas o nosso estudo visa trazer confirmação, segurança, para você saber que quando você partir dessa vida, você não vai ficar dormindo não, mano. Você vai estar com Cristo no paraíso e lá vai ter um monte de atividades que você vai ver nesse estudo aqui, desse momento. Então veja, a promessa foi imediata, hoje, e não apenas após a ressurreição final, não apenas após o que passar, não. Hoje estarás comigo no paraíso. Então o paraíso, amado, é o destino dos crentes em Cristo Jesus. Então, se você já é crente, tranquiliza, porque é para o paraíso que você vai, é para o paraíso que eu vou. Agora, veja bem, os crentes mortos estão vivos diante de Deus. O que morreu foi o corpo humano, que é do pó e volta para o pó. Mas o espírito que veio de Deus, volta para Deus. Olha o que diz aqui, Lucas 20, versículo 37 e 38. E que os mortos hão de ressuscitar,
Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando ele chama ao Senhor o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Olha só que verdade maravilhosa. Então os santos continuam vivos diante de Deus, não mais com o corpo humano, corruptível. Não, apenas o espírito e a alma, que vai ser um estágio que nós vamos ficar lá no paraíso até que Jesus volte, e aí nós iremos receber o nosso corpo glorificado para nos reunir com os irmãos que subiram da terra arrebatados pelo Senhor. Muito bem. Agora, preste atenção nessa revelação, porque eu já tinha lido esse texto muitas vezes, nunca tinha entendido nada. Mas mediante a luz do Espírito Santo, a revelação de Deus, olha só. Os espíritos dos justos já estão na região em Jerusalém Celestial. Eu vou repetir. Os espíritos dos justos já estão na Jerusalém Celestial. Olha só. Em Hebreus 11, 8 a 10, diz o seguinte: pela fé, Abraão partiu sem saber para onde ia. E pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, durante a peregrinação de Abraão, buscando a cidade onde Deus era o arquiteto e o edificador, ele não encontrou essa cidade, infelizmente. Mas hoje, Abraão está lá, nessa cidade. Ela se tornou realidade na história da redenção dos filhos de Deus. Olha só. Então, aquela cidade que Abraão procurou na terra de Canaã e não achou, ele a encontrou no paraíso de Deus e está lá com os nossos irmãos que já partiram em Cristo. Olha só. Hebreus 12, 22 a 24 diz o seguinte: mas tende chegado ao Monte Sião, lá no paraíso. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, está lá no paraíso. E há incontáveis hostes de anjos, está lá no paraíso. E a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Está aqui, meus amados, uma descrição, está aqui as revelações, que há uma igreja lá no paraíso, a igreja dos primogênitos, a Assembleia, Universal Assembleia, a igreja dos espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, os crentes que morreram em Cristo. Então eles não estão lá dormindo, eles estão adorando. Tem lá uma igreja que está funcionando até que venha o arrebatamento para que haja as bodas do Cordeiro, e aí vamos entrar na fase do milênio. Mas olha que coisa linda, você não vai ficar dormindo no céu. Lá tem uma igreja, meus amados, já instalada, onde você pode adorar o Senhor, onde você pode conviver com os irmãos, onde você pode aguardar tranquilamente a data do arrebatamento da igreja. É um tempo que você não vai nem sentir passar de tão maravilhoso que é. Então, é lá no paraíso que se encontra essa descrição que eu dei aqui. É o Monte Sião, que é onde está localizada a igreja do Senhor. É a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, já está pronta. Apocalipse diz que tudo já está feito. Então está lá, prontinho, e os irmãos estão desfrutando desse local maravilhoso. A Universal Assembleia é uma assembleia de gente de todos os planetas, de todos os
planeta não, de todos os países que morreram em Cristo, estão lá nessa universal assembleia. Ele vai mais além. E a igreja dos primogênitos no céu. Ou seja, aqueles que são arrebatados, é a igreja dos primogênitos, estão lá. Não significa que eu tenha sido o primeiro filho, não. Mas os primogênitos do reino de Deus. E há incontáveis hostes de anjos, está cheio de anjos lá nessa Nova Jerusalém para servir aos crentes, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Veja, lá também está Deus, o juiz de todos, nessa igreja. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que são aqueles crentes que morreram com Jesus. E a Jesus está lá, o mediador da nova aliança. Que lugar maravilhoso. Então não é um lugar estranho, desconhecido, seu e meu. Não, nós sabemos para onde vamos e o que vamos fazer lá. Ninguém vai ficar ocioso no céu. Lá vai ter atividades dinâmicas para todo mundo servir ao Senhor, adorar ao Senhor, estar na presença do Senhor, que é uma das coisas mais extraordinárias. Então Jesus vai estar lá. Ele é o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que o próprio Abel. Então veja só, os crentes falecidos são descritos como o espírito do justo aperfeiçoado na presença de Deus. Então veja só, que lugar extraordinário, meu amado, minha amada, e é para lá que eu e você vamos. Vale a pena, meu irmão, perseverar, obedecer a palavra, fazer o que Deus manda, porque o nosso lugar é maravilhoso. Agora, olha um outro detalhe aqui. As almas dos mártires estão conscientes do céu. Não estão dormindo, não, estão lá presentemente com todos. Olha só. Quando ele abriu, João, o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho em quem sustentavam. Aqui ele está falando, amado, daqueles que vão morrer durante a grande tribulação. Porque durante a tribulação muitos crentes vão morrer, mas eles vão subir para a glória e vai se juntar aos santos que lá já estão. Agora, olha o detalhe do diálogo que essas almas têm lá debaixo do trono. Clamavam em grande voz, dizendo, as almas, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas estavam lá reivindicando que o Senhor tratasse com aqueles que os mataram. Olha só, então há uma reivindicação, há uma comunicação, há uma súplica ao nosso Deus. Não vai fazer nada, Senhor? Aí olha o que ele diz. Então, a cada um deles, daquelas almas, foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que todos se fossem mortos durante aquela grande tribulação. Que coisa linda. As almas estão conscientes, adorando e aguardando o cumprimento do plano de Deus. Então não é o caso que essas almas estavam dormindo no seu leito, esperando. Não, eles estavam interagindo lá no céu, buscando de Deus a vingança daqueles que os mataram, porque eles eram santos, não tinham pecado nenhum, mas, no entanto, foram mortos, porque na grande tribulação, muita gente boa vai morrer. Se você não se assujeitar ao que eles querem, que é marcar sua testa e a sua mão com o número 666, você vai ser fulminado. Só vai sobreviver nessa época aqueles que se submeterem aos caprichos desses camaradas que são malignos. E aí, meu velho, é preferível morrer e ir para a glória do que usufruir os prazeres transitórios aqui, junto com aquele povo que está vivendo a grande tribulação. Então, veja bem, uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a morte do justo é
preciosa aos olhos de Deus. Escute isso, meu irmão. Salmo 116, versículo 15, diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha só. Deus recebe com honra a morte daqueles que lhe pertencem. Agora, olha outro paradoxo aqui. Em Ezequiel 33:11, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Ora, enquanto a morte dos santos é preciosa para Deus, desejável, ele está aguardando para nos receber lá na glória, ele diz que para ele não tem nenhum prazer na morte do perverso, mas em que esse perverso se converta do seu caminho e viva. Por que Deus não tem prazer, amado, na morte do perverso? Porque ele sabe o que vai acontecer quando esse camarada morrer. E será um tema do nosso futuro estudo. Você vai ficar de boca aberta quando ouvir essas revelações do que vai acontecer com aqueles que morrem sem Jesus. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele sabe que o ímpio depois vai para o inferno. Não tem retorno. Depois que morre, meu amado, não se pode fazer mais nada. Acabou. Ficou onde você está. Então, olha que coisa linda. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. É por isso que nós ainda estamos nessa terra, meus irmãos, para converter o maior número possível de pessoas a Deus. Aí ele diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. E essa morte dele aqui é a consumação final, é morrer para ir para o inferno. Agora, tem uma outra coisa interessante que a gente percebe aqui na palavra de Deus, que é 2 Pedro 3, 8, 9. Interessante que nós temos passagens de diversos lugares da Bíblia, no Velho, no Novo Testamento. É um trabalho bem amplo. Você vê que a coisa é realmente forte. Então, em 2 Pedro 3, 8 e 9, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amados, enquanto eu viver nessa terra, eu vou pregar essa mensagem do arrependimento e da salvação, porque eu não gostaria, de maneira alguma, de nenhum amigo meu, conhecido, até mesmo estranhos, vão para essa morte lá do Hades, o Sheol, como alguma tradução diz. Então, Deus ainda, ele não está demorando na sua promessa, vai se cumprir. Só que ele é longânimo, tem um longo ânimo, ele é bondoso, ele é amoroso, ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o fato de Deus me dar essas revelações sobre o lugar para onde nós vamos, me dá autoridade, me dá ousadia, me dá certeza de pregar para aqueles que ainda não têm Cristo, para que eles possam aceitar Jesus e ir para um lugar maravilhoso, onde estaremos lá adorando, servindo ao Senhor todos os dias da nossa vida, lá na Pátria Celestial, na Jerusalém, na Nova Jerusalém, na Igreja dos Primogênitos, na Universal Assembleia, na Igreja dos Santos Aperfeiçoados, onde Deus Pai, o juiz, está lá, e onde também Jesus, o mediador, vai estar. Gente, vai ser um tempo extraordinário. Você nunca mais vai lembrar de nada daqui da terra, porque lá você faz tudo novo. É tudo maravilhoso. Vale a pena, meu amado, você compreender essa verdade e andar nela. Senhor, o papo está tão bom, mas o tempo foi embora. Eu quero pedir, meu Pai, que aquilo que eu não fui capaz de comunicar a este povo, que o Espírito Santo de Deus complete essa obra, trazendo as revelações diretamente do coração de Deus ao nosso coração. Senhor, eu te peço que abençoes o nosso povo, abençoe o nosso corpo, alma e espírito, até a vinda do Messias. Pai, que o Senhor possa nos abrir os olhos, o entendimento,
para entender esses versículos, essas passagens, porque não há coisa mais gloriosa do que sair dessa terra e ir para o céu, para o paraíso de Deus, onde lá se encontram os santos, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoa cada um dos teus povos, hoje e para sempre. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém.